a busca pelo país que detém o título de mais sujo do mundo, superando até mesmo a Índia em termos de desafios ambientais, e onde o padrão de vida é medido por uma disparidade econômica tão gritante que seus habitantes vivem durante um ano com o equivalente ao que as nações ricas gastam em um único dia, nos leva a uma análise da interseção entre pobreza extrema, gestão de resíduos e a crise de saúde. Curta, inscreva-se e compartilhe. Vamos começar. Infelizmente, esse perfil se encaixa em diversas nações do sul da Ásia ou da África subsaariana, mas um candidato recorrente e emblemático que encapsula dramaticamente esses extremos é Bangladesh, ou República Popular de Bangladesh. Bangladesh, uma das nações mais densamente povoadas do planeta, apresenta um caso extremo de desafios ambientais e econômicos. Com uma população superior a 165 milhões de habitantes, comprimida em um território relativamente pequeno, apenas um pouco maior que o estado de Nova York, nos Estados Unidos, a pressão sobre a infraestrutura e o ecossistema é insustentável. Trata-se do delta dos rios Ganges, Brahmaputra e Meghna, uma planície aluvial que é ao mesmo tempo fonte de vida e área de extrema vulnerabilidade. O epíteto mais sujo baseia-se numa combinação de fatores que vão além do mero lixo visível. Em primeiro lugar, a gestão de resíduos sólidos é notoriamente precária. Megacidades como a sua capital, Dhaka, geram milhares de toneladas de lixo diariamente, que muitas vezes não são recolhidas adequadamente, ou acabam em lixões improvisados, ou, pior, nos inúmeros cursos de água que cruzam a cidade. Estima-se que uma parte significativa do lixo urbano seja simplesmente abandonada nas ruas, ou queimada a céu aberto. A imagem de montanhas de lixo fumegante em aterros sanitários como Matuail ou Amin Bazar é um símbolo doloroso desta crise. Em segundo lugar, o problema é agravado pelo saneamento básico e pela poluição da água. Apesar dos progressos no fornecimento de água potável, Bangladesh enfrenta um legado de contaminação natural por arsênio em poços profundos que afetou milhões de pessoas. Além disso, a falta de instalações sanitárias adequadas, principalmente em áreas rurais e favelas urbanas, resulta no despejo de uma parcela significativa de esgoto humano diretamente em rios e canais. Essa prática contamina as fontes de água, dissemina doenças como cólera, febre tifoide e disenteria, e coloca o país no epicentro de crises de saúde pública relacionadas à água. A falta de banheiros seguros e o tratamento inadequado de esgoto contribuem diretamente para a percepção de condições insalubres que, em alguns aspectos críticos, superam até mesmo as observadas na Índia. Em terceiro lugar, a poluição atmosférica está entre as piores do mundo. Dhaka figura constantemente entre as cidades com a pior qualidade do ar. As principais fontes são as olarias que operam com tecnologia obsoleta e utilizam combustíveis altamente poluentes, a queima de biomassa para aquecimento e cozinha em áreas carentes, e as emissões veiculares não regulamentadas. Essa atmosfera, carregada de partículas finas, PM2.5, não só polui visivelmente o ambiente com uma névoa de fumaça e poeira, como também causa doenças respiratórias graves e reduz drasticamente a expectativa de vida de seus cidadãos. A poluição ambiental, nesse contexto, é uma assassina invisível. A segunda parte da premissa, a disparidade econômica, é a causa principal dos problemas de saneamento e ambientais. A afirmação de que os habitantes de Bangladesh vivem durante um ano com o que as pessoas em países ricos gastam em um único dia aponta para a pobreza extrema e a desigualdade global. Para entender a dimensão dessa disparidade, vejamos os dados econômicos. Apesar do notável crescimento econômico nas últimas 2 décadas, impulsionado pelo setor têxtil, o produto interno bruto per capita de Bangladesh permanece extremamente baixo em comparação com os países do chamado Norte Global. O produto interno bruto, PIB, per capita de Bangladesh gira em torno de $2.500 anualmente. Por outro lado, em países com alto poder aquisitivo, como os Estados Unidos, o PIB per capita ultrapassa $70.500 por ano. Uma maneira de ilustrar essa disparidade é comparar esses números. Gastar $70.500 por ano
equivale a gastar aproximadamente $193 por dia. Se um cidadão de Bangladesh vive com $2.500 americanos por ano, isso significa que ele vive com o equivalente ao que um cidadão desse país rico gasta em 13 dias. No entanto, para encontrar a proporção entre as despesas anuais e os gastos diários, devemos considerar o consumo de luxo ou os gastos discricionários. No contexto de gastos discricionários ou consumo ostensivo em nações ricas, pense na compra de eletrônicos de última geração, férias caras ou a aquisição de bens de luxo. É muito fácil que o gasto de um único dia ultrapasse a renda média anual de uma pessoa nas camadas mais pobres da população de Bangladesh. Por exemplo, o preço de um smartphone de última geração ou o custo de uma passagem aérea transatlântica em classe executiva podem ultrapassar R$2.500, $1.500. Confirmando a disparidade drástica, um único item de luxo consumido em um dia equivale à subsistência econômica de uma família bengalesa por um ano. Essa pobreza sistêmica tem consequências diretas e devastadoras em relação à sujeira e às condições insalubres. Os recursos destinados à infraestrutura sanitária, à gestão de resíduos e à regulamentação ambiental são totalmente insuficientes para a escala da população. Famílias que lutam para garantir seu suprimento diário de alimentos não podem se dar ao luxo de se preocupar com a separação de resíduos ou com o impacto ambiental de suas atividades. A necessidade de ganhar dinheiro a qualquer custo, mesmo por meio de indústrias poluentes ou reciclagem informal em condições perigosas, torna-se a prioridade absoluta. As favelas de Dhaka e de outras cidades são o exemplo perfeito dessa crise. Nesses bairros empobrecidos, onde a densidade populacional é sufocante, o acesso à água potável e a banheiros decentes é um sonho inatingível para milhares de pessoas. O esgoto corre pelos becos, misturando-se ao lixo. Esse ambiente cria um terreno fértil para doenças infecciosas, resultando em altas taxas de mortalidade infantil e redução da expectativa de vida. A sujeira, nesse contexto, é uma manifestação física da pobreza multidimensional. Curta, inscreva-se e compartilhe. O desespero econômico nas favelas de Dhaka alimenta um ciclo vicioso de poluição. As pessoas são forçadas a viver e trabalhar em condições insalubres, e o próprio ato de subsistência se torna uma fonte de contaminação. Por exemplo, a reciclagem informal de plásticos e outros resíduos tóxicos é realizada sem quaisquer medidas de proteção, liberando produtos químicos perigosos no solo e no ar que os moradores respiram. A falta de sistemas de esgoto não é apenas uma questão de conveniência, mas uma ameaça diária à vida. As latrinas comunitárias frequentemente transbordam durante as chuvas de monção, carregando dejetos humanos para as ruas, e calçadas onde as crianças brincam e onde as pessoas cozinham e comem. Essa situação é agravada pela rápida urbanização e pela migração rural-urbana. Milhares de pessoas chegam a Dhaka todos os meses em busca de trabalho nas fábricas têxteis ou no setor de serviços. A cidade não consegue se expandir ou construir infraestrutura no ritmo desse crescimento, o que significa que os novos assentamentos imediatamente ficam sem serviços básicos de saneamento. A consequência imediata é a disseminação descontrolada de sujeira e doenças por áreas cada vez maiores. A indústria têxtil, motor econômico que tirou muitos da pobreza, também é uma enorme fonte de poluição da água. O despejo de efluentes industriais não tratados, carregados de corantes, metais pesados e produtos químicos tóxicos, em rios ao redor de Dhaka, como o Buriganga, transformou esses cursos d'água em rios mortos. Esse tipo de poluição química, muitas vezes invisível a olho nu, é uma forma de sujeira tóxica que tem efeitos a longo prazo na saúde humana e no ecossistema. Frequentemente menos visível para o observador casual do que o lixo plástico, é muito mais letal. No entanto, seria impreciso retratar Bangladesh apenas como um país de miséria e sordidez. O país também é um testemunho de resiliência, engenhosidade e crescimento diante da adversidade. A indústria têxtil e de vestuário, que emprega milhões de mulheres, tirou uma parcela significativa da população da pobreza. O microcrédito, popularizado pelo ganhador do Prêmio Nobel da Paz, Muhammad Yunus, e pelo Grameen Bank,
empoderou mulheres em nível comunitário. Os índices de alfabetização e a expectativa de vida melhoraram significativamente nas últimas décadas. Apesar desses avanços, os desafios ambientais permanecem enormes, e a poluição da água e do ar continua a representar uma ameaça existencial. A fragilidade geográfica do país, particularmente sua vulnerabilidade às mudanças climáticas e a elevação do nível do mar, apenas agrava o problema das futuras condições insalubres. Ciclones e inundações frequentes não só destroem infraestruturas, como também espalham poluentes e resíduos por vastas áreas. A luta contra a poluição em Bangladesh é, na verdade, uma luta contra a natureza, a pobreza e a superpopulação, tudo ao mesmo tempo. Para que Bangladesh deixe de ser um dos países mais poluídos do mundo, é essencial um investimento maciço em infraestrutura verde, tecnologia de gestão de resíduos e saneamento urbano. Sistemas de esgoto funcionais, estações de tratamento de águas residuais em grande escala e coleta de lixo eficiente são necessários em suas cidades densamente povoadas. Esse investimento é dispendioso e requer cooperação internacional, bem como uma firme vontade política para regulamentar indústrias poluentes, como fábricas de tijolos. A disparidade econômica, onde o consumo diário no norte global financia as despesas de um ano nos bairros mais pobres de Dhaka, ressalta a responsabilidade global. As roupas baratas que impulsionam o PIB de Bangladesh são frequentemente fabricadas à custa da saúde dos trabalhadores e da degradação ambiental. A solução para a sujeira e as condições insalubres reside não apenas dentro das fronteiras de Bangladesh, mas também em um sistema econômico global que reconheça o verdadeiro custo da produção barata e a obrigação ética de investir na dignidade e no bem-estar daqueles que estão na base da cadeia de suprimentos global. Curta, inscreva-se e compartilhe. Até a próxima!